Olá, prezados alunos, meu nome é Volney, eu sou professor da área de estruturas aeronáuticas do Departamento de Engenharia Aeronáutica e eu vim aqui apresentar para vocês um pouco do que o grupo de estruturas aeronáuticas tem feito, tem desenvolvido em termos de projeto de pesquisa, em termos de trabalho de cooperação, inclusive com outras instituições internacionais e assim por diante. Eu aproveitei até essa ocasião para divulgar o site do grupo, então nós temos lá o GEA, que é o Grupo de Estruturas Aeronáuticas.s.br. Inclusive, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre o grupo, etc., basta consultar o site, né? O site está aqui, tá certo? Então, o Grupo de Estruturas Aeronáuticas, ele trabalha basicamente com previsão de dano e falha em estruturas aeronáuticas ou monitoramento de dano e falha em estruturas aeronáuticas. Evidentemente, quando a gente fala de estruturas aeronáuticas mais modernas, mais atuais, nós estamos falando de estruturas de materiais compósitos. Então, apesar de existir as estruturas metálicas, o nosso grupo de pesquisa, a nossa atuação, nosso trabalho é muito voltado para compósitos. Então, nós tentamos ou fazer uma previsão do dano ou da falha que vai acontecer, ou então fazemos um monitoramento da integridade dessa estrutura, tá certo? Evidentemente que também a gente olha para o aspecto de juntas coladas, porque muitas vezes essas estruturas tendem a ser coladas ao invés de ser cravadas, rebitadas, parafusadas, etc. E olhamos também para um aspecto de biocompósitos, já que falamos de compósito, também olhamos um pouco ao lado aí na parte de biocompósitos, uma vez também que a gente pensa nessa questão de green materials, green design, né? Essa parte de sustentabilidade que também tem um apelo muito forte. Nós temos várias cooperações internacionais, né? Vocês podem ver, por exemplo, nessa linha direcionada para a previsão de dano de estruturas, a gente tem uma cooperação com a Universidade do Porto, nós temos projeto financiado pela Força Aérea Norte-Americana, temos cooperação com a Texas A&M, né? Nessa linha mais voltada para Structural Health Monitoring, que é o monitoramento da integridade estrutural, nós temos cooperação com a Católica de Leuven, na Bélgica, temos a cooperação com o grupo de Havana, de Cuba, que é um grupo muito forte, que faz cálculos analíticos, né? É um grupo muito forte em termos de matemática e muitas vezes nós comparamos os nossos modelos com eles. Na parte de juntas coladas, temos uma cooperação com o Delft, né, que é um grupo muito forte de juntas coladas, muito tradicional lá, e na parte de biocompósitos já desenvolvemos bastante coisa com a Universidade do Porto. Então, enfim, nós temos aí uma série de linhas que é possível atuar, uma série de grupos internacionais que nós podemos também cooperar. Eu gostaria também de falar um pouco sobre a infraestrutura. Nessa época de pandemia é complicado, porque não é possível, né, fazer uma visita no hangar, né, visitar o laboratório, mas olhando aqui para o hangar 1, o nosso laboratório está localizado bem nessa parte aqui, né, no andar térreo, nesse canto que está aqui. Então nós temos lá uma infraestrutura bem interessante, uma infraestrutura que é possível, por exemplo, fabricar, né? Então, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Sim, manufacturing. Então, nós conseguimos fabricar corpos de prova, por exemplo, de material compósito, né? Nós temos, por exemplo, lá uma estufa, nós temos uma capela, nós temos freezer, nós temos todo um ambiente, bomba de vácuo, todo um ambiente onde é possível, por exemplo, fazer um laminado com uma certa qualidade, com uma certa precisão, de tal forma que a gente consiga depois, então, fazer os ensaios desses corpos de prova, né? Então, aí nós temos todo um ambiente para teste. Então, nós temos uma máquina de ensaio Instron, né? Temos gás de tração, temos dispositivo para fazer ensaio de flexão, temos dispositivos para fazer, olha aqui, para fazer ensaio de flexão, para fazer ensaio de descolamento de juntas, né? Olha aí, dá para observar descolamento de juntas. Temos dispositivos para fazer ensaios de cisalhamento, de shear, né? E também, além dessa máquina de ensaios, nós temos um aparato
que permita que a gente então meça campo de deslocamentos, campo de deformações de forma ótica, né, de forma digital. Então isso é bem interessante porque depois dá para comparar com simulações, né, isso é bem bacana, o DIC, né, Digital Image Correlation. Temos também um equipamento novo, né, relativamente novo, que nós desenvolvemos, que é uma torre de impacto, é uma drop tower. Então, por exemplo, isso daqui é um carro que desce guiado, né, por essas guias paralelas e impacta aqui, por exemplo, uma amostra, um corpo de prova, uma estrutura. A gente consegue fazer ensaios de impacto. Então, através dessa máquina que está aqui, conseguimos fazer ensaio de tração, compressão, flexão, cisalhamento, e através dessa máquina que está aqui, que é a Drop Tower, conseguimos fazer ensaio de impacto. E aí dá para fazer algo muito bacana, que é testar a estrutura depois que ela foi impactada, né, para ver a resistência residual que ela tem após o impacto. Então isso é algo bem interessante. Temos equipamentos para fazer aquisição de dados. Então nós conseguimos fabricar os corpos de provas, amostras, né, preparar o material e depois fazer os ensaios. E além de tudo isso, então, nosso grupo também é muito forte em termos computacionais, em termos de análise, de simulação computacional. Então nós trabalhamos muito com elementos finitos, né, usamos um software comercial, que é o Abacus, mas também desenvolvemos algumas subrotinas em Python, ou em Fortran, ou em MATLAB, né? Então temos também essa questão de desenvolver os códigos, mas temos uma forte, vamos dizer assim, atuação, né, de análise por elementos finitos, utilizando o Abacus para verificar tensões, deformações, tudo voltado de novo para materiais compósitos. E na linha de integridade estrutural, monitoramento da integridade estrutural, é interessante porque nós temos aqui, por exemplo, trabalhado com materiais piezoelétricos, né, ou smart materials. Então muitas vezes a gente tem um laminado que não tem só camadas de fibra de carbono, fibra de vidro, mas também tem material piezoelétrico lá. E o que esse material piezoelétrico consegue fazer? Consegue, por exemplo, monitorar um dano. Então eu consigo tanto fazer análise por elementos finitos como um ensaio experimental para fazer o monitoramento desse dano. Então, se vocês observarem, aqui está a nossa workstation, a workstation Dell, que permite você fazer acesso remoto. Nós temos a licença do software, a licença nossa do Abacus, que faz com que você então tenha uma previsão da falha, uma previsão do dano e possa comparar com a parte experimental. Então vamos dizer assim, que o nosso grupo de pesquisa, ele tanto faz a parte experimental como também faz a parte computacional. Então dá para trabalhar sobre esses dois aspectos, tá certo? Sempre voltado para material compósitos, sempre voltado, por exemplo, para estruturas que tenham esse nível de complexidade, né? Estruturas que tenham anisotropia, estruturas que tenham heterogeneidade, né? Que é algo um pouco mais difícil, um pouco mais complicado de prever, mas enfim, é o futuro, é o momento atual da engenharia aeronáutica, e com certeza vocês vão ter que conviver com isso daí no mundo aeronáutico de hoje. Na página aqui, como eu já mencionei para vocês, dá para ver bastante coisa, dá para ver também a questão de prêmios que o grupo de pesquisa já recebeu. Nós recebemos inclusive até um prêmio da Força Aérea Norte-Americana, já recebemos prêmio ABCM Embraer. Então é um grupo muito forte, é um grupo muito atuante. Se você for na parte de publicações, seja publicações de teses ou papers, né? Enfim, você vai ver que tem bastante coisa a ser feita, né? Na verdade, bastante coisa sendo feita e trabalhos que podem ser ainda desenvolvidos, tá certo? Espero aí que vocês tenham, vamos dizer, se inteirado um pouco, né, do que o Grupo de Estruturas Aeronáuticas faz, e fica aí à vontade para entrar em contato com a gente, para conversar, caso tenham o desejo ou a vontade de fazer parte do grupo ou de fazer algum trabalho nessa linha, nessa área. Tudo bem? Então tudo bom para vocês, até uma próxima, espero vê-los
assim que terminar todo esse problema associado à pandemia. Tudo de bom, tchau, tchau.